Entenda a polêmica do IOF neste vídeo. O que está acontecendo com o aumento do IOF pelo governo federal é um ato ilegal, pois fere a Constituição. Vou te explicar. O decreto número 12.467 de 2025 do governo federal, ele desvirtua o IOF ao usá-lo com fim arrecadatório, ferindo a legalidade e invadindo competência exclusiva do Congresso Nacional. Decreto é um ato apenas do Executivo, que são os prefeitos, governadores e presidente, que podem fazer decreto. Então, este decreto 12.467 de 2025 foi o Executivo Federal que o fez. E não pode, pois precisa passar pelo Legislativo, que são os senadores e os deputados federais. E no caso, é um projeto de lei que precisa ser aprovado pelo Legislativo. O governo federal, ele está forçando um ato dele via decreto. Vamos aprender. O IOF está sendo usado para suprir déficit de caixa da União e está desnaturando a natureza ordinária do imposto, colocando em um imposto de caráter arrecadatório, de arrecadação, o que configura desvio de finalidade caracterizador do ato de improbidade administrativa. O governo ele aumentou a alíquota de todas as taxas e impostos, dos tributos, e se gaba em dizer que o Brasil tem uma grande arrecadação, mas o governo gasta muito mais do que esta grande arrecadação, e o cofre do governo está vazio, tem dívidas, e por isso ele vai para cima do aumento do IOF para tentar cobrir o rombo deste gasto do governo. Porém, o brasileiro precisa aprender que, preste atenção, existem no sistema tributário nacional 4 impostos de natureza ordinária. Pode anotar. O imposto de importação e o imposto de exportação, que se destinam a regular o comércio exterior. O imposto sobre produtos industrializados, que tem por objetivo regular o setor industrial mediante aumento ou a diminuição das alíquotas para aquecer ou desaquecer este ou aquele setor da indústria, de conformidade com a política industrial do país. Finalmente, existe o imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro e sobre títulos e valores mobiliários, conhecido pela sigla IOF, Imposto de Operação Financeira, que na verdade abriga 4 diferentes impostos. Todos esses 4 impostos estão livres das amarras do princípio da legalidade, por não serem impostos de natureza arrecadatória, mas são impostos para regular as matérias de competência da União, governo federal, em determinadas conjunturas. Podem ter suas alíquotas reduzidas ou aumentadas por decreto do Executivo, a fim de possibilitar rápida resposta do governo ante acontecimentos no cenário nacional ou internacional que exijam imediata regulamentação da matéria afetada por estes fatos. Essa faculdade concedida ao Executivo, ela não é discricionária. Na forma do parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição, o imposto de importação, exportação, IPI e IOF, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, podem ter suas alíquotas alteradas por ato do Executivo. E a lei referida no texto constitucional é a Lei 8.894 de 1994, que em seu artigo 2º diz, : o Poder Executivo,
obedecido os limites máximos fixados neste artigo, poderá alterar as alíquotas, tendo em vista os objetivos das políticas monetária e fiscal. Fecha aspas. O que esta lei exige é a motivação para aumentar ou diminuir as alíquotas dos 4 impostos que citei para você. Isto é, indicação expressa das razões que levaram à regulamentação de determinada matéria pela superveniência de fatores que exijam imediata regulamentação por via de impostos regulatórios. Desses 4 impostos regulatórios, a União ela tem se valido apenas do IOF para cobrir as despesas desmesuradas, sem cobertura orçamentária, porque os demais impostos, eles impactam o mercado internacional, onde atua a OMC para impor limites. Examinemos o caso concreto. O decreto 12.467, do dia 23 de maio de 2025, ele alterou o decreto 6.306 de 2007 para aumentar as alíquotas do IOF incidente sobre as operações de câmbio em 3,5% e 1,10% respectivamente, para fechamento de câmbio para transferência de recursos ao exterior com vistas à colocação de disponibilidade de residente no país e também o fechamento de câmbio para transferência de recursos ao exterior com o fato de colocação de disponibilidade de residente no país, com a finalidade de investimento. É claro que essas alíquotas foram fixadas mediante exame meticuloso de dados pelo Ministério da Fazenda, para propiciar a arrecadação no exato montante necessário para suprir mensalmente o déficit de caixa da União, do governo federal, que está gastando e está precisando repor dinheiro. O decreto apenas citou como fundamento a Lei 8.894 de 1994, sem explicitar a razão do aumento do IOF, como exige a lei. Não há sequer exposição de motivos numa clara confissão de utilização do IOF com caráter arrecadatório. Tanto é que o Banco Central, responsável pelas políticas monetárias e cambial, sequer foi consultado. Ele foi pego de surpresa com isto que o governo está fazendo. O ministro da Fazenda, ele agiu como se fosse um rei, na certeza de que o desvio de finalidade do imposto regulatório não mais caracteriza ato de improbidade administrativa. Mas cometer desvio de finalidade, convolando um imposto regulatório e um imposto de natureza arrecadatória, sem o respaldo do Poder Legislativo, certamente não configura um ato de propriedade administrativa, mas ao contrário, é um ato de improbidade administrativa. Resumindo, o governo colocou o IOF como arrecadação para cobrir o rombo, pois a dívida, o governo ele torra dinheiro público e isso fere a Constituição. E óbvio, não pode. Atenção você, o IOF é cobrado no parcelamento da fatura do seu cartão de crédito, que é considerado crédito rotativo, no atraso do pagamento da fatura e saques com cartão de crédito. Portanto, aprenda educação financeira e saiba lidar com suas finanças. Entenda uma coisa, não há sucesso político nem progresso jurídico fora da Constituição Federal, dos códigos e dos costumes. E saiba, quem aprende, domina o jogo.